Olá, paz de Cristo. Iniciamos esse encontro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, pedindo a proteção da Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje, neste vídeo, nós vamos estudar, iniciando a primeira sessão, o Eu Creio, Nós Cremos, no nosso Catecismo, o número 26. Eu vou ler agora para vocês. Quando professamos nossa fé, começamos dizendo Eu creio ou Nós cremos. Por isso, antes de expor a fé da Igreja, tal como é professada no credo, celebrada na liturgia, vivida na prática dos mandamentos e na oração, perguntamos-nos o que significa crer. Então o Catecismo vai nos dizer que a fé é a resposta do homem a Deus que se revela e a ele se doa, trazendo ao mesmo tempo luz superabundante ao homem em busca do sentido último de sua vida. Por isso vamos considerar primeiro esta busca do homem, no capítulo 1, e em seguida a revelação divina pela qual Deus se apresenta ao homem, capítulo 2, e finalmente a resposta da fé, capítulo 3. Então fica aqui para nós, bem interessante esta passagem do número 26 do nosso catecismo. A fé é a resposta do homem a Deus que se revela e a ele se doa. A fé traz ao mesmo tempo uma luz superabundante ao homem em busca do sentido último de sua vida. Esta é a fé segundo o nosso catecismo. O homem é capaz de Deus. Segundo o catecismo, o desejo de Deus ele está inscrito dentro do coração do homem, porque o homem é criado por Deus e para Deus. E Deus, por sua vez, não cessa de atrair o homem a si mesmo. E somente em Deus o homem há de encontrar a verdade e a felicidade que ele não cessa de procurar. Como Santo Agostinho dizia, meu coração está inquieto, Senhor, em tua busca, te buscando. A palavra era nesse sentido que Santo Agostinho falava, da busca incessante por Deus, como se nossa alma tivesse um buraco e esse buraco só pudesse ser preenchido pela presença de Deus. É um quebra-cabeça faltando peças, é a vida do homem. E essas peças só podem ser encontradas à luz da fé, à luz da revelação do Senhor, do Deus que se doa e nos atrai até a Ele. Né? Em sua história e até os dias de hoje, eu estou lendo aqui o número 28, os homens têm expressado de múltiplas maneiras sua busca de Deus por meio de suas crenças, de seus comportamentos religiosos, orações, sacrifícios, cultos, meditações. Apesar das ambiguidades que podem comportar estas formas de expressão, são tão universais que o homem pode ser chamado de um ser religioso. Apesar das expressões elas serem ambíguas, serem fora do contexto cristão, todas as expressões religiosas servem para expressar uma única coisa. O homem é um ser religioso, o homem é um ser que deseja essa ligação com Deus, com o mundo espiritual. Como Paulo afirma lá em Atos 17, do versículo 23 ao 28, quando ele se apresenta lá na Grécia. De um só homem, Deus fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, fixando os tempos anteriormente determinados e os limites de seu habitat. Tudo isto para que procurassem a divindade, e mesmo se as apalpadelas se esforçassem por encontrá-la. Embora ele não esteja longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. O que o Catecismo destrinchou para a gente aqui no número 28 é o que São Paulo, o discurso de São Paulo, nos Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 23 ao 28. Porém, esse chamado de Deus, essa busca ontológica do homem por Deus, ela também pode ser esquecida, ignorada e até mesmo rejeitada explicitamente pelo homem. Essas atitudes,
elas podem ter origens muito diversas, porque o homem renega a Deus, esquece, ignora e até mesmo rejeita explicitamente a busca de Deus. Primeiro, um dos motivos, a revolta contra o mal no mundo. Por que existe mal? Se Deus existe, por que tanta maldade? Por que tanta fome? Tanta miséria? Então esse revoltar-se contra o mundo acaba virando um revoltar-se contra Deus. A ignorância, a falta de conhecimento de Deus, da sua revelação, da salvação através de Jesus Cristo, do poder e da ação do Espírito Santo, ou até mesmo a indiferença religiosa, as preocupações com as coisas do mundo e com as riquezas. Isso, inclusive, Jesus Cristo diz em Mateus 13, versículo 22, as preocupações do mundo e as riquezas fazem com que esse espírito, esse ser religioso do homem, seja abafado, esquecido. O mau exemplo dos cristãos, daqueles que creem, as correntes de pensamento hostis à religião, as filosofias ateístas, e, finalmente, a atitude do homem pecador, que por medo se esconde diante de Deus e foge de seu chamado. Um exemplo disso, um exemplo dessa atitude do homem pecador que não quer ver a face de Deus, tem medo porque é pecador, nós vemos lá em Gênesis capítulo 3, versículos de 8 a 10. O homem e a mulher, depois que comem do fruto do bem da árvore da vida, do fruto da árvore do bem e do mal, aliás, eles se escondem, eles têm medo de Deus porque estão nus, porque pecaram, porque desobedeceram. Porém, o Salmo 105 nos diz, no versículo 3, alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Se o homem ele é capaz de esquecer ou até mesmo rejeitar Deus, da sua parte, Deus ele não cessa de chamar o homem, não cessa de se oferecer ao homem, de dar incentivos, de fazer chamamentos para o homem procurá-lo, para que ele viva e encontre a felicidade. Porém, esta busca não é uma busca gratuita. Essa busca exige muito esforço da inteligência, a retidão de vontade, um coração reto e também o testemunho dos outros que o ensinam a procurar a Deus. Então veja bem, o esforço da inteligência é o que nós estamos fazendo aqui hoje, procurando nos formar através da palavra de Deus, através do catecismo da Igreja Católica, é esse esforço da inteligência de entender a revelação de Deus, a retidão de vontade. Nós queremos verdadeiramente conhecê-lo, para que, conhecendo, nós o amemos mais. Um coração reto, um coração indiviso, ou seja, não vou conhecer simplesmente para alimentar o meu ego, para mostrar para as pessoas que sei, que conheço, que sou mais inteligente, que busco mais. Não, ao contrário. Buscar simplesmente por buscar, para encontrar a Deus, que é a fonte da vida e da felicidade. E também do testemunho dos outros que o ensinam a procurar a Deus. Através dos outros que nos podem formar, que nos podem ensinar, que nos oferecem livros, vídeos, tantas pregações que nós escutamos, que através desse testemunho nos ensinam a procurar a Deus. E encerrando este momento de hoje, que é o desejo de Deus intrínseco no homem, vamos ler a passagem de Santo Agostinho em Confissões, no número 1, do capítulo 1, parte 1 também. Vós sois grande, Senhor, e altamente digno de louvor. Grande é o vosso poder, e a vossa sabedoria não tem medida. E o homem, parcela pequena de vossa criação, pretende louvar-vos. Precisamente o homem, que revestido de sua condição mortal, traz em si o testemunho de seu pecado e de que resistis aos soberbos. A despeito de tudo, o homem, pequena parcela de vossa criação, quer louvar-vos. Vós mesmo o incitais a isto, fazendo com que ele encontre suas delícias no vosso louvor, porque nos fizeste para vós, e o nosso coração não descansa enquanto não repousar em vós. E você aí, você pode fazer esse louvor ao Senhor
que não cessa de te procurar, que não cessa de se oferecer a você para dar descanso ao teu coração, para dar repouso à tua alma, à tua vida, refrigério, vida, felicidade plena. E nós te louvamos, Senhor, porque sois a fonte da vida, a fonte da felicidade. Sois o nosso descanso e o nosso coração só repousa se for em vós. Amém. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.